Este é o Olha Isso. Acompanhe a análise do ex-procurador da República e ex-deputado Deltan Dallagnol sobre o panorama político atual. Gilmar Mendes é recebido com muito carinho por brasileiros em Portugal. Olha, pessoal, eu vou te mostrar que esse vídeo do ministro Gilmar Mendes sendo recebido por brasileiros com todo amor, com todo carinho lá em Portugal. Esse vídeo ressurgiu mais uma vez na internet e viralizou na data de hoje, porque ele representa a indignação de milhões de brasileiros com tudo que o STF hoje representa. As violações à Constituição, as violações da lei, as violações dos direitos humanos, a politização da justiça, a instrumentalização da justiça para favorecer amigos e prejudicar inimigos, a blindagem dos corruptos, a leniência com a criminalidade do colarinho branco e até com aquela de rua. Nesse nosso encontro com justiça, então, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, vou te mostrar esse vídeo do Gilmar sendo tratado com todo amor e com todo carinho por brasileiros em Portugal. Segundo, eu vou analisar com vocês se esses brasileiros eles cometeram 5 tipos de crimes. Será que eles praticaram injúria? Será que eles praticaram difamação, calúnia, incitação ao crime ou talvez desacato? Isso para você entender até onde que você pode ir na crítica pública, legítima e legal a autoridades sem você correr riscos de ser punido. Bora então aqui direto ao vídeo. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. O senhor é... E aí, prestou atenção? Essas mulheres fizeram críticas legítimas a Gilmar Mendes ou será que elas ultrapassaram a linha da lei e correm risco de responder por isso nos tribunais, hein? A gente precisa prestar atenção aqui em duas coisas: o que foi dito e o contexto em que foi dito. Essas duas brasileiras, elas fizeram críticas relacionadas à função pública exercida por Gilmar, que é a função de ministro do STF. Portanto, é a função de um juiz, mas da mais alta instância. E por conta dessa função, Gilmar é muito bem pago pelo Estado. Ele detém ainda uma série de outros privilégios que nós, míseros mortais, sequer sonhamos em ter, algo que as mulheres também citam no vídeo. Além disso, ele tem um megafone. O que ele fala vai parar na imprensa, então muitas críticas que ele recebe, ele pode responder usando o megafone dele e tá tudo bem. É liberdade de expressão contra liberdade de expressão. E isso significa dizer que o ministro Gilmar é alguém que está mais suscetível a críticas e ao escrutínio público e que tem que suportá-las e tolerá-las em maior medida do que os outros. Na linguagem do direito, a gente diz que ele tem a esfera de privacidade reduzida. Contudo, essas críticas elas também não podem ultrapassar a linha da lei, porque ele continua sendo um cidadão detentor de direitos. Então agora bora analisar aqui no detalhe o que elas disseram nesse vídeo que já é antigo, mas voltou a viralizar. Acompanhe comigo. Elas disseram primeiro que ele é uma injustiça, ele é de uma injustiça incomensurável. Segundo, que o que ele faz é muito mal para o país. Terceiro, que ele tenta se disfarçar no meio do povo em Portugal como se fosse um mero mortal, quando ele não é. E quarto, elas disseram ali no final, uma delas disse algo mais polêmico. Ela disse: a gente pede a Deus para levar o senhor pro inferno. Olhando para tudo isso, na minha visão, o que elas disseram não se enquadra no primeiro crime, que é o crime de injúria. O crime de injúria é o xingamento, é uma opinião depreciativa. Quando você diz, seu idiota, isso é um crime de injúria. Esse é o crime que acontece quando você xinga alguém. E isso não aconteceu, elas não xingaram diretamente, elas não ofenderam diretamente com palavras de baixo calão. Elas fizeram críticas públicas comuns que se faz a figuras de juízes, como dizer que o juiz é uma vergonha ou que ele desmoraliza a justiça, e qualquer juiz, desde que mundo é mundo, sempre ouviu esse tipo de crítica, que é a crítica típica básica que se faz ao juiz. E que Moro, por exemplo, sofreu por muitos anos, ao longo de toda a Lava Jato, ouviu isso de petistas. Então, eu entendo que elas não configuram essas críticas que elas fizeram uma ofensa pessoal a Gilmar, que se enquadrariam ali no crime de injúria, e pelo contrário, se enquadram ali naquele espaço maior de escrutínio a que o Gilmar Mendes está sujeito pela função relevante que ele exerce. Do mesmo modo, vamos analisar agora o segundo crime, difamação. Difamação é quando você atribui a alguém um fato depreciativo. E elas não atribuíram a Gilmar nenhum fato ofensivo, como por exemplo, trair a esposa. De modo que a gente não tem aí também esse crime de difamação. Vamos analisar o terceiro, calúnia. Será que elas imputaram um fato criminoso a Gilmar? Será, você se corrompeu no caso X, no caso Y? Não, gente, elas não fizeram isso. Elas não imputaram a Gilmar um fato criminoso e, portanto, a gente também não tem o crime de calúnia. A gente teve apenas aí críticas legítimas, embora duras e ácidas até agora, contra a atuação pública de Gilmar e a respeito de questões que são de interesse público. Isso é exatamente o que o direito à liberdade de expressão prevê e que é protegido em qualquer democracia, especialmente quando a gente está falando de críticas a altas autoridades que estão sob um escrutínio público maior.
Ah, Deltan, mas e a mulher que disse que queria que Deus levasse Gilmar pro inferno? Ela não tá aí incitando um crime de homicídio? Olha, esse aí é um desejo genérico que ela expressou, algo que ela quer que aconteça não durante a vida, mas no pós-vida, de acordo com a crença dela. Eu sou cristão e eu não desejo que ninguém vá para o inferno. Pelo contrário, eu quero que todos aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, sejam salvos, redimidos, arrependidos e mudem a postura. Mudem, deixem de ser errados e passem a ser certos. Eu quero que sejam redimidos pelo amor e pela graça de Jesus. Mas, apesar de ser uma frase forte, o que a mulher disse não contém nenhuma ameaça real à integridade física atual do ministro. Ah, Deltan, mas se ela queria dizer que quer que Deus mate o Gilmar e leve ele para o inferno? Desejar a morte de alguém pode até não ser bonito, não ser moral, mas não é crime na medida em que ela não incitou ninguém a praticar um homicídio contra o ministro Gilmar. Não há aí, então, um crime de incitação ao crime, ou seja, não tem injúria, não tem calúnia, não tem difamação, não há incitação ao crime, resta saber agora se tem desacato. O desacato a funcionário público acontece quando alguém ofende, humilha ou desrespeita um funcionário público, não só quando ele está no exercício da função lá dentro do STF, mas também fora do STF, quando o desacato se dá, essa humilhação se dá em razão do exercício da função. E o contexto desse vídeo, com as mulheres seguindo o Gilmar, importunando ele com críticas numa rua pública, diante de outras pessoas, no momento em que ele não está trabalhando, faz com que a liberdade de expressão delas entre aí numa área cinzenta, em que elas podem sim vir a responder pelo crime de desacato por estarem humilhando Gilmar Mendes. Se elas fizessem críticas mais fundamentadas, debate, chegasse, olha, quero conversar com o senhor, eu acho que o senhor errou aqui e ali, coisa mais fundamentada, não configuraria isso. Mas quando elas vão perseguindo, meio que humilhando, fazendo frases mais fortes, isso pode sim configurar um crime de desacato. Mas pior que isso, no contexto atual, de abusos do STF, elas poderiam até indevidamente sofrer o que a família Mantovani sofreu, você lembra? Eles bateram boca com Moraes em um aeroporto em Roma e isso foi inicialmente enquadrado como crime contra a democracia, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é absurdo, mas é o que eles estão fazendo. Nós estamos vivendo numa era de absurdos. No nosso clima atual, a conduta dela seria facilmente enquadrada assim, e é por isso que você precisa ter muito cuidado com a forma como você critica autoridades na internet ou nas ruas, no momento autoritário em que a gente vive. Se você gostou de entender melhor o limite do que pode ou não pode falar, quais são os limites, quer saber mais sobre até onde vai seu direito de criticar autoridades ou pessoas de quem você discorda, qual é o limite do discurso, e não são só esses os limites que existem, existe crime de racismo, a questão da ideologia de gênero, o tal do discurso de ódio, os cancelamentos. Se você quer entender melhor de tudo isso mais, quais são os riscos legais que você sofre ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para você exercer sua liberdade de expressão, que é muito importante, ainda mais no momento atual, e fazer isso sem medo, sem riscos, então presta atenção aqui. Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, para te ensinar tudo isso. É o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar urnas, justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem você ter que pagar uma indenização ou, pior, ir pra cadeia, e quais as medidas que você pode adotar quando alguém ofende você. Clica aqui no link da descrição, nos comentários, ou mira aqui com o seu celular no QR Code pra você ver e me dê o privilégio de ser seu professor. Já fui professor de muita gente, mas eu quero ser seu professor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.